Boa noite a todos, amigos, irmãos, armados e os desencarnados também, né? Boa noite a todos, aos que estão lá nos seus lares e vão ver posteriormente, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou sempre falar a mesma coisa, é com muita alegria eu recebo este dia para vir compartilhar um pouco do Evangelho de Jesus com vocês. E para que a gente possa iniciar, eu vou pedir para fazermos a prece de abertura, pedindo a Jesus que nos fortaleça, pedindo ao Pai do céu o seu amor, a Jesus a sua misericórdia, ao nosso anjo de guarda, este abraço tão aconchegante. Aos nossos espíritos afins, nós pedimos a compreensão e a paciência, e aos mentores desta casa, a autorização para que possamos falar aos encarnados e desencarnados, no intuito de sairmos daí melhores do que quando chegamos. E ao proferirmos a prece que Jesus nos ensinou, daremos por aberto o nosso encontro desta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, hoje eu vou dividir com vocês um tema, e por saudosismo, foi o tema da primeira palestra que eu fiz aqui, em 2020, 19/11/2020. E nós falávamos, e vamos repetir hoje, sobre a caridade com os criminosos. É um tema bem delicado, não é? Mas está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então merece a nossa atenção, o nosso estudo, nossa compreensão sobre ele, né? Quem escreveu foi Elizabeth de França e está no capítulo 11º, quando fala do amar ao próximo como a si mesmo. Essa Elizabeth foi uma das filhas do rei Luís, na França. Foi uma vítima da guilhotina, sabe? Da Revolução Francesa. E em 1862, Allan Kardec faz então a evocação dela e ela nos traz esta página. E ela diz assim: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que eles se arrependam, será concedido o mesmo perdão e a mesma misericórdia para convosco. E pelas faltas que eles cometeram contra a sua lei, contra a lei do homem, a lei humana, pensai e sois representantes dos melhores filhos de Deus. E por isso, mais culpados do que a eles aos quais recusais o perdão.
porque eles quase sempre não conhecem a Deus. Nós ouvimos isso aí na palestra da semana retrasada, né? Quando Eurípides Barçanufo disse que Jesus veio até ele, né? E chorou, não pelos que não o conheciam, né? Mas por eles que o conheciam e não o seguiam, né? Então ela diz, e esses que cometem os erros, esses crimes que nós denominamos crimes, né? Eles são quase sempre os que não conhecem a Deus, como nós conhecemos. Aí a gente lembra lá que Jesus, né, falou, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. E a gente já falou outras vezes aqui, o criminoso, antes de sair para cometer o crime, ele reza também. Ele pede a Deus para que dê tudo certo, para que ele consiga levar ao fim aquele seu intuito, né? E aí, se dá tudo certo para ele, Deus não ajudou, ele começa a criar outras analogias que o fazem prosseguir nisto. Mas um dia ele vai descobrir que estava errado. Nesse dia, eu digo, não vai ter chão suficiente para ele dobrar os joelhos, né? Porque o remorso, o arrependimento é muito grande, né? A consciência nos traz isso. Ela continua dizendo assim: não julgueis, meus queridos amigos, porque com o juízo que julgardes também a vós será aplicado, e ainda mais severamente. E nós, olha, ela diz, vós tendes necessidade de indulgência para com os seus pecados, e cometem sem cessar. Não sabeis, e há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, mas que o mundo considera só uma falta leve? Dá para botar bastante exemplo aí, né? A falta da caridade, né? A falta da indulgência, a maledicência, a inveja. Isso não é crime perante a lei humana, mas é crime perante a lei de Deus. É uma falta grave, de que nós precisamos nos corrigir. E lá, quando estiver envelhecida, vai falar, nossa, por que eu tive inveja do fulano? Por que eu fiz isso? Quando vem a maturidade, a gente começa a repensar, né? Ver quanto tempo se perdeu, quanta energia se gastou. Então, a partir daí, o nosso arrependimento, né? Primeiro a nossa compreensão do erro, né? A gente diz. Depois o arrependimento, depois o expurgo e depois o reparo. Não sabeis, que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus e para vocês sequer são considerados faltas graves? A verdadeira caridade não consiste apenas em dar esmolas, nem dar palavras de consolação. Não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste na benevolência constante e em todas as coisas para com todos os seus próximos. É uma tarefa grande, né? Uma tarefa difícil, pesada, né? Mas que a gente vai aprendendo um pouco por dia, um pouco por encarnação, né? A gente diz que sempre sai daqui melhor do que quando chegou, né?
e não tem voltar, né? E na evolução não existe regredir, né? Pode ficar estacionado, mas nós caminhamos para a evolução, né? Nós seremos felizes evoluindo. Ela diz: aproximam-se os tempos ainda, e grande será a fraternidade e reinará no globo. Será a lei de Cristo e regerá os homens. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não faça diferença entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezem a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para que vos sirvam de ensinamento. Eu também reflito muito sobre isso. Será que alguém, quando está lá no processo de reencarnação, né, vai pedir: eu quero reencarnar para ser um criminoso? Né? Quero estar bem bonitinha, para usar da minha beleza e fazer. Eu quero nascer rico e da minha riqueza, né? Ou eu quero ser assaltante de... Eu acho que nenhum de nós pede isso. Nenhum de nós planeja isso. Isso é a consequência de tomar um atalho que a gente toma durante a vida, né? Que a gente esquece mais ainda do motivo da nossa reencarnação, né? E pisa na bola. Mas eu acho que nenhum de nós teria esta permissão, né, de reencarnar com este propósito, né? Até penso naquelas reencarnações que vêm assim no rodo, né, e não tem tempo de se programarem, né? E também se a fila é muito grande, então, por exemplo, quando tem carnaval, passa um gerente lá na fila e fala: vai ter carnaval. É nascer aí, mas ó, sua mãe vai ser drogada, você não vai conhecer seu pai, quando você tiver 3 anos ela te abandona, quem quiser, eu vou. Então esses vêm, né? Não tem tempo de repensar, de programar, né? Então acabam indo no erro mais facilmente do que aqueles que podem pensar na sua reencarnação. Então não julgue. E eu também fiquei pensando isso quando ela fala que todos são filhos do mesmo pai, né? Minha mãe teve 10 filhos, ela botava as mãos assim e falava: olha, é um dedo diferente do outro, não tem 2 filhos iguais. Nenhum desses 10 cometeu crimes, mas se tivesse cometido, será que ela não ia cuidar dele também? Aliás, a gente, né, enquanto mãe, a gente cuida mais daquele que precisa mais. Né? A gente dá mais atenção para ele que precisa mais. Então, se Deus é o Pai de todos e quer igualdade entre todos, Ele vai dar a mesma dose de força, a mesma dose de perdão para também os criminosos. Eu disse que é um tema bem delicado, porque nós temos ainda nas nossas entranhas essa coisa de, não, é dente por dente, é olho por olho, matou tem que morrer, e tem que ir preso, não sabe nem quem é, não sabe que motivo levou. Matou é culpado. Nós precisamos ir aprendendo isso. Ela continua assim: brevemente, quando os homens forem levados à prática da verdadeira lei de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários. E todos os espíritos impuros
serão dispersados para mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Então isso também a gente já viu, já aprendeu, já faz parte da história da humanidade isso. A gente fala muito corriqueiramente hoje. Muitos que estão morrendo hoje já não reencarnam nesse planeta. Muitos que morreram e são bons, talvez já não reencarnem aqui, mas muitos dos que morreram e são maus, esses com certeza não reencarnam. Esses a gente já sabe que vai amargar um exílio por aí. Deveis a estes, de que vos falo, o socorro das vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Será que eu vou pôr o nome de algum criminoso lá no livro de vibração? Será que eu vou lembrar na hora de fazer minhas preces? Não é fácil. Para mim, pelo menos, ainda não é fácil. Não deveis dizer de um criminoso: é um miserável, deve ser extirpado da terra. A morte que se lhe aplica é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Penseis no modelo que é Jesus. O que diria ele se visse um desses infelizes ao seu lado? Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente necessitado e lhe estenderia a mão. Então, quando eu falo assim, muitas vezes eu tenho que tomar uma decisão, fazer alguma coisa, eu penso, o que Jesus faria nessa hora, no meu lugar? Mas eu nunca havia pensado nesse fato. O que Jesus faria se estivesse assistindo o noticiário e vendo que fulano matou a sangue frio, um ali, outro ali? Eu nunca havia pensado assim. Então ela disse que Jesus estenderia a mão, veria ele como um doente necessitado. Considerá-lo um doente muito necessitado. Ela diz, vocês não podem, evidentemente, fazer o mesmo, né? Porque Jesus foi só um mesmo, né? Mas pelo menos podeis orar por ele, dar-lhes assistência espiritual durante os instantes que ainda deves permanecer na terra. O arrependimento pode tocar o coração daquele criminoso. Ele é vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair deste lamaçal. Esta é a mensagem da Elizabeth. Eu, lendo Jesus no Lar, eu vi esta página e achei que seria complementar para o nosso evangelho de hoje. O título é O Juiz Reformado. E ele diz assim: Mateus dizia assim, era na Asa de Pedro, estavam conversando, acho que a Asa de Pedro era um lugar de reunião de sempre, né? Jesus vai conversar, vamos na Asa de Pedro. Então diz que estavam na Asa de Pedro, e recomendado nessa instrução do dia era que eles tivessem cautela para julgar. E aí Mateus falou assim, é difícil não criticar, porque a todo instante
O homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres na atividade comum. Mas ele já achava que o homem mediano não tinha que dar palpite em nada, não participava da sociedade, entendeu? Ele era letrado, né, o Mateus, né? Aí André falou, é verdade. Não é fácil agir com acerto sem analisar detidamente a ação do homem. Depois de vários depoimentos acerca do direito de observar e corrigir, Jesus interferiu. E diz assim, inegavelmente, homem nenhum poderá cumprir o mandamento que lhe abre no plano divino da vida, sem vigiar no caminho em que se movimenta sob os princípios da retidão. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela mesma medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor, a paciência, e a bondade, Passou mais uns instantes e Jesus contou assim: quando Israel vivia sob o domínio de grandes juízes, existiu um magistrado austero e violento em certa cidade do povo escolhido de Deus. E esse juiz imprimia o terror e a crueldade em todas as suas decisões. Abusando dos poderes que a lei lhe conferia, ele criava ordenações tirânicas para a punição das mínimas faltas. Ele multiplicou tão infinitamente o número de soldados, edificou tantas cadeias e inventou vários instrumentos de flagelação. O povo, asfixiado por estranhas proibições, devia movimentar-se quietinho, sob uma severa fiscalização, como se fosse um rebanho de bravios animais. Trabalharia, descansaria e adoraria o Senhor em horários rigorosamente determinados pela autoridade, sob a pena de sofrer humilhantes castigos nas prisões, com pesadas multas de toda espécie. Se bem andava o juiz, melhor agiam os subordinados. Quer dizer, se o juiz é bom e ordena os subordinados, querem ser melhor, né? Tem que mostrar serviço. Assim foi, e certa feita, dirigindo-se o magistrado, alta hora da noite, na casa de um dos filhos dele que estava doente, ele foi aprisionado, sem qualquer consideração, por um grupo de guardas que estava bêbado. E inconscientes, conduziram o tal magistrado naquele cárcere que ele havia inaugurado a semana anterior. Não lhe valeram, não adiantou o juiz falar o seu nome, falar dos seus títulos, falar do poder que ele era revestido. Ele foi tomado por um temível ladrão. Foi despojado dos bens que trazia, espancado sem piedade, afirmando os sentinelas que assim procediam porque estavam cumprindo a ordem do juiz. E no
caso era ele mesmo. Somente no dia imediato foi desfeito o equívoco. Quando o infeliz homem público já havia sofrido toda a aplicação das penas e a sua própria autoridade estabelecera. O legislador atribulado reconheceu então que era perigoso transmitir o poder a subalternos brutalizados e ignorantes, percebendo que a justiça construtiva e santificante ela retifica, ajudando e educando na preparação do reino de amor entre os homens. Desde essa ocorrência, a cidade adquiriu outro modo de ser. Porque o juiz reformado, embora prosseguisse atento às suas funções, ergueu sobre o tribunal benefício para todos, como se fossem seus próprios filhos. Olha, benefício de todos como o coração de um pai compreensivo e amoroso. Lá fora, então, brilhavam estrelas, retratadas nas águas serenas do Tiberíades. E depois de longa pausa, Jesus concluiu: somente a ele que aprendeu intensamente com a vida, estudando, servindo, suando, chorando, para se sustentar no bem, entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, esse estará habilitado para exercer a justiça em nome do Pai. Eu pensei nisso como reflexão. Ainda bem, né? O nosso país é um país teoricamente democrata, né? Não tem pena de morte. Imagina se tivesse uma pena de morte. Quantos mais inocentes já poderiam ter sido condenados? Não é? Quantos que exercem o poder hoje são esses que ele diz brutalizados e ignorantes? Então, a minha reflexão para essa nossa semana, meus amigos, é isto, é não julgar. São criminosos, são criminosos. A gente sabe que não é isso, está errado, e matou meu filho, ou meu marido, ou meu irmão, é meu, está doendo em mim isso aqui. Eu quero justiça, não é que a gente ouve? Quero justiça, quero justiça. Quem faz justiça é Deus. Quem quiser os seus direitos, procura os advogados, mas quem quer justiça, procura Deus. Se nós não podemos deixar de condenar, de julgar, lembremos nisso quando formos julgar. É um criminoso, mas é filho de Deus como ele se arrependa, ele sofra suas penas, e ele tenha força para passar por todas as penas que lhe forem impostas, porque um dia ele vai entender, ele vai saber aonde errou, por quanto errou. E creia, não tem mesmo chão que aguente os joelhos de quem está arrependido, de quem entendeu, pelo menos, para poder se arrepender. Então, meu convite é esse, meus amigos, a reflexão desta semana, para que nós façamos esta mínima caridade com os criminosos. Eu agradeço a atenção de todos vocês, o tempo aqui gasto comigo, e vamos fazer a nossa prece para encerramento e posteriormente tomar o passe. Eu convido a todos que quiserem fechar os olhos
E já neste momento, pode ser que esteja passando pelas nossas mentes a figura de pessoas as quais nós consideramos criminosos, e que nos causa um asco, nos traz um sentimento de revolta. Então, que possa ser neste momento o nosso primeiro ato em benefício deste mesmo que passou pelo meu pensamento e de todos os outros que vierem a passar. Agora eu já sei que é uma mesma medida, eu medir, e será usada para medir a mim. E diuturnamente, eu agradeço e peço ao meu anjo guardião e me oriente e me intua para que eu cometa menos erros a cada dia. Sei que não vou deixar de cometê-los, mas que eu cometa menos hoje do que amanhã. E assim, meus irmãos, pedindo a Jesus que nos habilite a sermos os seus servidores, vamos fazer mais uma vez a oração que Ele nos deixou para dar por encerrado a nossa conversa desta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, muito obrigado, até uma outra oportunidade.